Evangelho de Marcos, irmãos, capítulo 15. Eu peço que você fique de pé em reverência à palavra de Deus. A porção de hoje vai ser relativamente longa, mas por momento eu vou ler apenas um versículo. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Ainda estou ouvindo Bíblias abrirem aí, então tem problema. Vamos se posicionar lá. Eu quero ler com vocês agora apenas o versículo 39, que diz assim do Evangelho de Marcos. Marcos 15, 39. Posso ler? E o centurião que estava de frente dele, desse dele é Jesus, que estava pendurado na cruz, o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Bendito Deus e Pai, nós suplicamos que em nome de Jesus, o teu Filho, o Senhor fale conosco, para edificar a tua igreja e para salvar almas nesta noite. Apesar de mim, ó Deus, usa-me, para que eu seja humilhado e o Senhor exaltado, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, hoje eu quero concluir no Evangelho de Marcos aquela parte que fala sobre a cruz. Começamos com o drama da cruz, quando uma mulher se apresentou a Jesus e ungiu Jesus com um valioso perfume dentro de um alabastro. E vimos que através desta dramatização, e eu coloquei o tema sobre o drama da cruz, Jesus disse que aquela mulher estava antecipando a sua sepultura. Naquela ocasião, Judas e outros discípulos, apóstolos, reclamaram com aquela mulher, mas Jesus claramente disse que ela fez uma benfeitoria. A partir deste momento, Jesus vai cear com os seus discípulos. E aí começa-se então a agonia da cruz, aonde Jesus, naquela ceia, naquela última ceia, Jesus revela o traidor. Então, na humilhação da cruz, e a gente teve neste tema 3 partes, que foi a revelação do traidor, depois a agonia do Getsemane, quando Jesus ora 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E finalmente, na agonia da cruz, Jesus estava pronto para entregar-se a Deus, ao Pai, em oferta voluntária pelos pecadores. Depois, na nossa última mensagem, falamos sobre a humilhação da cruz. O drama da cruz, a agonia da cruz e a humilhação da cruz. Jesus foi humilhado no Sinédrio, depois Jesus foi humilhado diante dos romanos, Jesus está sendo envergonhado diante de todo Israel, e Jesus leva a sua cruz até o Gólgata, um horto chamado Caveira, ou, como a própria palavra de Deus diz, Calvário. E é nesse momento que agora vamos entrar na última cena da crucificação. E eu vou falar sobre o tema hoje, o poder da cruz. O poder da cruz. Irmãos, nesta perícope, eu tenho certeza absoluta que as minhas palavras não poderão ser suficientes para expressar a magnitude desta cena. Eu sei que por causa dos filmes,
nós nos familiarizamos com a crucificação de Jesus. É verdade, e aqui eu não estou fazendo uma crítica irresponsável, não. Eu acho que dramatização tem o seu valor. Porém, irmãos, o que vai acontecer agora com Jesus pendurado na cruz é algo que ultrapassa a nossa capacidade de absorção. Nós poderíamos passar aqui agora a madrugada toda, a noite e a madrugada toda, só lendo o texto. E acredito eu que não seríamos suficientes nem de arranhar a sua superfície. Porque nessa hora, quando Jesus é pendurado na cruz, entre meio-dia até o pôr do sol, acontecem coisas que são inexplicáveis. E palavras que Jesus usa pendurado na cruz nos deveria colocar de joelhos, irmãos. A escuridão, as trevas ao meio-dia, o véu do templo se rasgando de alto a baixo, a confissão do centurião romano, que foi o texto que eu li para o início dessa mensagem, e a coragem de pessoas que aparentemente não deveriam ter o protagonismo, aparentemente, por causa da nossa mente. Mulheres que são mais corajosas do que os apóstolos, e um homem que era do Sinédrio, chamado José de Arimateia, que coloca-se em risco de tirar o corpo de Jesus daquela cruz. Então são essas cenas que nós vamos nos mover agora, com muita calma, em uma atitude de oração, sabendo que nós não temos, e aí eu falo de mim, eu não terei a capacidade suficiente, irmãos, para poder expressar a profundidade desse texto. Pois os eventos sobrenaturais ligados à cruz de Cristo revelam, atenção, revelam a sua verdadeira identidade. Quem é Jesus? Conforme a profissão de fé do centurião, ele mesmo disse, verdadeiramente este homem é quem? O Filho de Deus. Essas palavras não saíram da boca de um apóstolo. Essas palavras saíram da boca de um pagão, um general, um centurião romano, que sabia da arte de matar, que às suas ordens tinha pelo menos 100 soldados. Posso imaginar um homem rude, por que não dizer cruel? Mas esse homem diante da cruz disse, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Então, o primeiro evento que acontece é a partir do versículo 33 ao versículo 37. Vamos acompanhando, irmãos, com muita parcimônia, com muita reverência. Eu estou aqui, eu queria ficar de joelhos ao ler esse texto, mas não vou fazer isso. Capítulo 15, a partir do versículo 33, o texto diz: E chegando a hora sexta, isso é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, até as 15 horas. E Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, eis que chamou por Elias. E um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e pondo-a
numa cana, num caniço. Deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. A primeira cena, irmãos, do poder da cruz, é o nosso Salvador consumando em sua morte o perfeito sacrifício pelo resgate dos pecadores. E o sinal do céu dado a este episódio foram trevas, densas trevas. Interessante, irmãos, que em vários textos, tanto do Antigo como do Novo, mas agora eu quero me referir ao Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus é a luz do seu povo. Por exemplo, Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que temerei? É interessante, né? Que tem pessoas que têm medo do escuro. Talvez você, quando era criança, tinha medo do escuro. Talvez os mais experientes não. Não sei também, né? Mas o escuro nos dá um certo receio. A ausência da luz nos dá um certo temor. E Deus é descrito no Antigo Testamento de forma larga, que Ele é a luz do seu povo. Poderia ler agora Isaías capítulo 2, capítulo 60. Eu poderia ler vários textos, irmãos, para mostrar que Deus é aquele que guia o seu povo em plena luz. Só que no momento da morte de Jesus, houve trevas. E eu pergunto a você, por que que houve trevas? Por que que houve trevas? Porque esta era a última hora e era o julgamento, a ira de Deus sobre o seu filho. Irmãos, é interessante que a escuridão, no Antigo Testamento, sobretudo, representa o Deus Todo-Poderoso julgando pessoas. Se vocês lessem depois em casa, talvez seria mais proveitoso do que agora, Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21, a Bíblia descreve a nona praga que Deus derramou sobre o Egito. E qual foi a nona praga antes da praga da morte dos primogênitos? Densas trevas. A Bíblia diz que foram 3 dias de densas trevas e que não se podia ver um palmo à frente do seu nariz. Depois os irmãos podem ler Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21. E assim também segue Isaías 5, Isaías 8, Isaías 13, Joel, Amós, Zofonias. Todos esses profetas falam que o julgamento de Deus, inclusive há um termo que é escatológico, chamado o grande dia do Senhor, é um dia de densas trevas. Inclusive, na última praga que Deus mandar em Apocalipse, no final da tribulação, é que a luz do sol e a lua desaparecerá por completo. Mas naquele horto, chamado Gólgata, chamado Caveira, aonde o Santo de Deus foi levantado, a Bíblia diz que quando o sol estava a pino, pois o texto diz que foi ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde, o texto diz que houve trevas. E obviamente, irmãos, as trevas aqui simbolizam a justa ira de Deus. Deus estava irado, mas o seu filho não tinha feito nada,
mas ele deveria derramar o cálice da sua ira. Por isso, irmãos, que Jesus ora de forma tão agonizante. Deus meu, Pai, se for possível, passa de mim esta hora. Depois ele vai orar, Deus meu, mas agora ainda não é a hora de olhar esse texto. E é nessas densas trevas, irmãos, que o mundo testemunha a ira de Deus Pai sobre o Santo de Israel, sobre o seu Filho. Comentaristas discutem se esta escuridão foi global ou foi local. Para mim não importa. Eu sou inclinado a entender que foi global. Apesar de que a palavra sobre toda a terra pode muito bem se aplicar à terra de Israel. Poderia ser uma leitura natural também do texto. Então eu não desconsidero isso. Porém, eu creio que foi global. E aí eu quero que vocês possam, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, eu posso dar a vocês aspectos históricos de que povos antigos da época de Jesus testemunharam um grande eclipse global. Isso aqui é outra história. Segundo um comentarista, ele diz que a extensão geográfica das trevas é desconhecida. Porém, relatos dos pais da igreja, atenção, agora aqui eu estou falando de crentes, igreja ainda do 1º e 2º século, os pais da igreja indicaram claramente que em todo o mundo romano, essas trevas, densas trevas, desceu sobre as pessoas. Agora, claro, estamos falando de 2000 anos atrás, não é? Que não tinha a informação que temos hoje. A informação, por exemplo, que um país entra em um outro país e captura sob sua custódia o presidente daquele país. A gente sabe dessa notícia quase que imediato, não é verdade? Naquela época seria difícil aferir se essas trevas foram globais. Não importa, irmãos. O que importa, irmãos, é que se deu a escuridão. E por que se deu a escuridão? Porque a nossa luz estava se apagando, por assim dizer. Porque estava se cumprindo o Salmo 22. O Salmo 22, versículo 1, que é o salmo que Jesus, irmãos, cita na cruz. Veja comigo o versículo 33. Marcos capítulo 15, versículo 34, melhor dizendo. Quando ele diz: Eloi, 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 lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22, 1, para se cumprir a escritura messiânica, aonde na cruz o Messias seria abandonado. E aqui, irmãos, me perdoe a minha insignificância, a minha incapacidade, mas como é que o Trino Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, sendo um único Deus em essência, em glória, nesse momento, neste lampejo de momento, aonde as trevas densas estão sinalizando a dor do Pai em julgar o seu Filho, o seu santo Filho no lugar dos pecadores, a Bíblia diz que Jesus, na sua humanidade, ele diz: por que me desamparaste? É como que um salmo de lamento, um grito pelo qual Jesus está sendo, por esta fração de milésimos de segundo, abandonado pelo seu Pai. E escute, meus irmãos, que este abandono foi por causa de mim e de você.
foi por causa dos meus e dos seus pecados. Só esta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Só essa frase, irmãos, deveríamos agora nos pôr totalmente humilhados diante da cruz. Porque é por causa de mim e você que o Santo de Deus, o Eterno que se fez homem, foi abandonado na escuridão da ira, do furor, da justiça divina. Não porque ele tinha pecado algum, como diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Pelo contrário, ele sem pecado se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Então, o meu e o seu pecado estava naquela cruz, estava nas costas do nosso Salvador, estava indo para ele, a minha e a sua transgressão. Por isso que o Pai agora não tem mais dizendo, este é meu filho amado, agora só há trevas, irmãos. Porque o Filho de Deus está prestes a dar o seu último suspiro. Como homem Deus, ele estava pronto para entregar a sua alma ao Senhor como oferta perfeita dos pecados. É por causa disso, irmãos. É por causa do poder da cruz. É por causa do abandono de Deus o Pai, é por causa da sua justiça perfeita, da sua ira ao seu Filho que nós podemos cantar. É o sacrifício que nos traz a paz. Que horror, que tristeza, mas não para nós, porque essas trevas será de fato a nossa perfeita luz. Mas é para o Filho de Deus, é para Jesus Cristo, irmãos. Por isso que ele diz, Deus meu, e esta fonética, estes vocábulos que foi traduzido por Marcos em aramaico, Mateus escreve em hebraico, Eli, Eli, Marcos diz Eloi, é aramaico, mas não importa, essa sonorização fonética deu a impressão que Jesus estava chamando por alguém. E quem é este alguém segundo o texto? Veja versículo 35. Alguém disse, ele está chamando por Elias. A palavra Eloi ou Elias são quase que semelhantes segundo os estudiosos. Mas eles não estavam entendendo nada. Porque na hora das densas trevas de Israel, rejeitando o Filho de Deus, Jesus foi abandonado por amar aos pecadores. No versículo 36, há um episódio muito interessante, que nesta ocasião alguém entrega a Jesus vinho e vinagre. Veja versículo 36. Eles embebedam uma esponja e em um caniço, porque Jesus estava em um canto alto, a cruz certamente era alta, e com um caniço deram a Jesus a beber vinagre com vinho. Atenção, irmãos, porque este episódio não é o mesmo do episódio do capítulo 14, tá certo? Melhor dizendo, do capítulo 15 ainda. Veja comigo o 15 e 23. 15 e 23. A Bíblia diz que os romanos deram a Jesus beber vinho com o quê? Vocês estão comigo? Versículo 23. Vinho com mirra. Mas ele não tomou, ele não quis, porque esta bebida era especificamente para entorpecer. Já essa outra, vinagre e vinho, segundo os estudiosos, era uma mistura estimulante,
Muitos trabalhadores braçais e até mesmo soldados em guerra bebiam vinho com vinagre, esta mistura, para estimular o seu fôlego. Se isso é correto, o fato é que eles queriam que Jesus se prolongasse mais, talvez esperando ver se Elias chegava. Veja comigo, irmãos, versículo 36. Após a eles embeberem a esponja com vinagre, alguém disse: deixai-o, vejamos se virá Elias tirá-lo. É como se dissesse: ele vai ter um fôlego a mais, e Elias vai vir, quem sabe numa carruagem, quem sabe esse é o último sinal que ele vai dar a Israel. Eles não estavam entendendo nada. É verdade que aqui Jesus bebe, diferente do outro. O texto de João vai dizer que Jesus inclusive diz: tenho sede. João 19, 28, se cumprindo Salmo 69, 21. E quando ele diz tenho sede, após dizer Eli, Eli, lama sabachthani, tenho sede, alguém entrega a ele e a Bíblia diz que ele bebe. E após beber, o texto diz, irmãos, que ele dá o brado de vitória. Não é o brado de alguém que foi vencido. Não é o brado de alguém que é um coitadinho. Irmãos, o clamor de Jesus na cruz é um brado de vitória. O versículo 37, quando diz que a Bíblia diz que Jesus, dando um grande brado, expirou. Mostra que esta é a declaração definitiva de quem ele era. Marcos é muito sucinto no seu relato, mas a Bíblia diz em João 19:30 que a Bíblia diz o grito que ele dá, você lembra? E o grito que ele dá é: está consumado. A palavra é: está completo, está pago, a dívida foi paga definitivamente para nunca mais ser reclamada. O brado da cruz, irmãos, é um brado de vitória, pois ele disse: completei. Mas Marcos não menciona. Marcos só diz que ele deu um brado forte. E eu posso imaginar que a voz do meu Salvador ecoou naquele vale escuro, naquele vale de sombra de morte. Talvez alguns crentes espalhados por ali, com medo dos romanos e dos judeus. Talvez algum crente ouviu ele dizendo: está consumado. E quem sabe algum crente lembrou do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, tu estás comigo. Assim Jesus morreu. Quem é Jesus, irmãos, nesta primeira cena? Jesus é aquele que suportou a ira de Deus no meu e no seu lugar. Escute, meus irmãos, porque esta verdade ela é muito sublime. Ela é muito alta. Ela é superlativa. Somente absolutamente só poderia ser Deus homem nesta hora. E esta pessoa era Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém de uma virgem chamada Maria, que aos 30 anos começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Foi batizado por João Batista. Os céus se abrem dizendo: este é meu filho amado a quem me comprazo. Ele arregimenta 12 apóstolos, ele arregimenta mais discípulos, e agora ele está só na ira de Deus.
as pessoas zombam, as pessoas tiram os olhos. Ninguém suporta o horror daquela medonha cruz, mas ele bradou dizendo: está consumado. Somente o Filho de Deus, irmãos, poderia entrar na escuridão das trevas e escute, para poder lhe salvar. Jesus foi ao inferno, aí eu estou falando no aspecto metafórico. Jesus foi nas densas trevas e nos tirou. Pois ele mesmo diz que o inferno é lugar de tormento e de trevas para todo sempre. Então ele entrou na ira de Deus para que nós pudéssemos ter a luz para todo sempre. Dê glória a Deus, irmãos, por isso. Esta verdade não poderia nos fazer bocejar, olhar para o relógio, olhar para o lado, querer que esse culto acabe. Esta verdade deveria nos levar de joelhos. O Filho de Deus está assumindo os meus, os seus pecados, de antes e de agora, e os últimos que vamos cometer. A cruz pagou ao Pai a dívida, está consumado. Essa hora era 3 horas da tarde. Eu fico imaginando, irmãos, o ambiente naquele horto chamado Caveira. O Filho de Deus agora está morto. Mas aí vem a segunda cena do poder da cruz. Veja comigo o versículo 38. Versículo 38, o texto diz que o véu do templo se rasgou de 2 em 2 de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. No momento do brado da cruz, nas densas trevas, de meio-dia às 3 da tarde, e na hora de que Jesus brada em seu brado de vitória, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. E o véu do templo, irmãos, foi instituído lá no tabernáculo. Não temos tempo para fazer um estudo sobre o véu do templo. Pelo menos para agora não, mas você pode ler Êxodo 26, Levítico 16, que tem detalhes deste denso véu, uma cortina densa, quase que uma tapeçaria, uma densa cortina que no tabernáculo e depois no templo, irmãos, escute, o pé direito do templo, eu estou usando um termo moderno para dizer que aonde a cortina ficava pendurada, tinha 6 metros. Você pode fazer essas contas nos côvados que dá lá em Êxodo. Esta densa tapeçaria, esse denso véu bordado, muito bonito, era justamente o pano que dividia o santo lugar do santo dos santos, o santíssimo lugar. O santo lugar havia a pia para a purificação, depois havia o candelabro, o menorá, e havia a mesa dos pães da proposição. E ali entravam os sacerdotes, mas só entrava dentro do véu o sumo sacerdote uma vez no ano para a expiação do pecado do povo. Somente ele adentrava o véu. E a Bíblia diz que quando Jesus expirou, este véu, que agora estava no templo, não é nem mais o tabernáculo, nem mais o templo de Salomão, depois reconstruído por Zorobabel, reconstruído por Herodes o Grande, agora esse grande templo, a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. É de cima a baixo. E eu fico imaginando a cara dos sacerdotes que estavam administrando o templo naquela hora. Marcos não vai dizer, mas Mateus dá conta de que também houve um terremoto. Você lembra?
Não vamos falar sobre o terremoto hoje, estamos estudando Marcos. E o véu se abrindo de alto a baixo, irmãos, é a clara aplicação de que agora o homem tem acesso a quem? A Deus, pelo perfeito sumo sacerdote, chamado Jesus. É isso que Hebreus 10:19 diz. Eu vou ler, fique acompanhando com atenção. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, isto é, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, atenção, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo ele, sendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, abriu o acesso a Deus. Quando Jesus bradou, lá na cruz, estudiosos acreditam que era cerca de 2 quilômetros do templo para o Horto da Caveira. Quero dizer que não se sabe exatamente aonde seria este horto hoje. Há indícios, a arqueologia ainda não definiu. Mas se foi mesmo fora de Jerusalém na época, para o templo que hoje é lá, ali no Monte Sião, 2 quilômetros após o Vale Cedron, enquanto Jesus expirava no horto, lá no templo, o véu se rasgava. E aqueles homens que estavam lá viram o lugar onde eles não poderiam ver. Porque está dizendo, Jesus morreu para que eu e você, atenção ao texto de Hebreus, tenhamos ousadia de entrar na presença do Senhor. Não por causa de nós, mas por causa de quem? De Jesus, que além de ser o Cordeiro imolado, ele é o nosso sumo sacerdote. Para completar essa cena, meus irmãos, o centurião, versículo 39, a Bíblia diz que o centurião que estava de frente de Jesus, ele estava lá, ele estava em uma posição, por assim dizer, privilegiada, ele estava comandando aquela diligência, ele estava a comando de Pilatos. Pilatos não queria uma insurreição, Pilatos não queria confusão, ele precisava organizar tudo, tudo deveria ser conforme Roma tinha determinado, aquele homem tinha que morrer e pronto, joga este homem na vala comum e pronto. Apesar de Pilatos ter dito, eu não vejo nele culpa alguma, ele foi entregue e ele está sendo crucificado. E aquele homem, aquele centurião que deveria estar dando ordens a todo mundo, olha o que o texto diz, irmãos. Este homem, vendo Jesus bradando assim, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A sua declaração nos indica, irmãos, que este homem entendeu. Talvez por todos os eventos que ele vinha acompanhando, o julgamento injusto, depois o açoite, depois o escárnio, talvez até ele mesmo escarneceu de Jesus antes. Mas agora, enquanto todo o céu estava negro, enquanto todo o chão se abalava, este homem disse, quem está aqui na cruz é alguém diferente. É o Filho de Deus. E mais interessante ainda, irmãos, é que romanos não tinham um único Deus. Eles tinham um panteão de deuses. Eles são panteístas. Deus para tudo e para todos. Mas ele não usa a palavra deuses aqui. Ele diz, este homem é o filho de Theos, o Deus. Pelo qual eu posso acreditar, irmãos, que este homem declarou a sua fé ali para Jesus Cristo.
Se nós usarmos Lucas 23:47, o texto diz que Lucas diz que esse homem disse: verdadeiramente esse homem é justo, é o Filho de Deus. E segundo outro comentarista, de acordo com a tradição cristã, este centurião se tornou discípulo de Jesus. Aí não é a Bíblia que diz, mas depois de uma declaração dessa eu não posso duvidar que este homem verdadeiramente creu em Jesus. Naquele horto, irmãos, não há mais voz do céu dizendo: este é meu filho amado. Naquele horto não há mais a declaração do próprio Cristo dizendo: eu sou. As palavras de um pagão, as palavras de um homem rude, talvez assassino, comprovam a divindade de Cristo. E ele confessa: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Este é o poder da cruz, irmãos, que pega pecadores e transforma pecadores em servos do Senhor. Terceiro e último lugar, o poder da cruz não foi somente nas trevas, não foi somente no brado de Jesus, não foi somente na declaração e no véu sendo rasgado, na declaração do romano e o véu sendo rasgado, mas o poder da cruz se manifesta por meio de discípulos improváveis. Atenção, veja comigo o versículo 40. Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Siga comigo o texto, 42. E chegando à tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamou o centurião, perguntando se lhe havia muito que tinha morrido. Tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro, lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. O poder da cruz agora, irmãos, é na vida de pessoas quase que passam desapercebidas. Aqui não tem Pedro, aqui não tem Tiago, aqui não tem João. Aqui não são os heróis da fé. Mas aqui são discípulos improváveis que tinham muito a perder, mas que no cenário da cruz eles colocaram a cara à tapa para dizer: eu sigo a este que vocês mataram. Estes, mulheres e homens, não tiveram vergonha de Jesus, como muitos correram. Estas e este homem não teve vergonha de Jesus. Primeiro as mulheres. Jamais um texto antigo, como é o Evangelho de Marcos, como é a Bíblia, protagonizava mulheres. Jamais. Você pode estudar qualquer texto antigo, antes de Jesus, da época de Jesus, textos sofisticados dos gregos, você vai ver que a mulher não pode ser protagonista. Mas a Bíblia, Jesus quebra paradigmas. E Jesus vai dizer que são mulheres que entram na história como as primeiras que tiveram coragem, irmãos. Amém, irmãs? A Bíblia diz que vocês são importantíssimas. Não precisa ser feminista, não. Essa ideologia
satânica. A própria Bíblia diz que vocês têm um papel fundamental na obra de Deus. E quem são essas mulheres que aparecem no versículo 40 e 41? A primeira, no versículo 41, é uma mulher chamada Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena, irmãos? Por favor, só não diga que ela foi uma prostituta, que ela não foi. Viu? Apague isso da sua mente de uma vez por todas. Maria Madalena não foi uma prostituta. Mas ela teve os seus problemas quando encontrou o Senhor. Pois a Bíblia diz, irmãos, que ela foi liberta de 7 espíritos. Veja o capítulo 16, versículo 9. Só para adiantar quem é Maria Madalena. 16, 9, a Bíblia diz que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? Vocês estão comigo? 16, 9. Apareceu primeiramente a quem? Do qual tinha expulsado o quê? Pronto, Maria Madalena não era prostituta, mas era endemoniada. Então vamos classificar quem é quem, para você não ficar falando coisas que às vezes um filme diz, ou uma novelinha da Record diz, tá? Seja bíblico. E Maria Madalena era essa mulher, presa, acorrentada, e a Bíblia diz que eram 7 demônios. Nós não sabemos exatamente, irmãos, quando Jesus a libertou, mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, versículo 2, que ela já acompanhava Jesus desde a Galileia, e a Bíblia diz que ela estava junto com outras mulheres, que inclusive davam todo o seu sustento para ajudar no ministério de Jesus. Depois os irmãos e as irmãs leiam Lucas 8, de 1 a 3. Maria Madalena era da região noroeste da Galileia, porque essa palavra Madalena muito provavelmente indica a sua região de nascença, Magdala, pelo qual tem algumas discussões, não vou entrar em detalhes. Mas essa era a mulher que estava na cruz junto com Jesus. Maria Madalena. Veja mais uma vez o versículo 41, aparece outra Maria. O texto diz: Maria, mãe de Tiago e José. Muitos estudiosos entendem que ela seja a esposa de Clopas ou Alfeu. Os irmãos podem ler João 19, 25 depois em casa, se quiserem. E havia uma outra mulher, veja comigo, irmãos, chamada Salomé. E Mateus 27, 56 vai dar de conta que Salomé era a esposa de Zebedeu. Ou seja, ela era mãe de João e Tiago o maior. Marcos, nesse momento, não fala de Maria, mãe de Jesus. Ele vai falar no capítulo 16. Mas aqui, essas mulheres, a mulher que foi liberta de 7 espíritos, e as outras 2 Marias e Salomé, eram mulheres de coragem, irmãos. Veja versículo 41, atenção. A Bíblia diz que as quais também seguiam e o serviam quando estavam na Galileia. E muitas outras mulheres, claro, tinham subido com ela a Jerusalém. Tinham outras. Oh, irmãs, como vocês são importantes. Como vocês são importantes na obra de Deus. E para não bastar, irmãos, quando vamos ver no capítulo 16, que não é para hoje, Jesus aparece em primeiro lugar a quem? Não foi a Pedro, não foi a João, não foi a Tiago, mas foi a Maria Madalena. E ela disse: vai e anuncia a Pedro e aos demais
que eu ressuscitei. Louvado seja Deus pelas mulheres de fé que aqui se expuseram pelo poder da cruz. Mas, além delas, havia um homem. A partir do versículo 42, o texto diz que já estava quase escurecendo, pois é chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é, da sexta para o sábado, porque o judeu, atenção irmãos, para o calendário judeu, o dia acaba ao anoitecer. Para nós isso é estranho, não é? Mas para o judeu, a primeira vigília da noite se dá ao anoitecer, vira-se o dia. Aí começa as 4 vigílias da noite. E aqui estava perto do final do dia. E precisava alguém entrar em cena. Não podia ser qualquer um. Escute, quando eu digo qualquer um, Deus pode usar qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa. Mas aqui havia jurisdição, aqui havia o Império Romano em jogo, aqui havia o Sinédrio. Jesus não era qualquer criminoso. No normal, um criminoso da cruz deveria ficar lá 3, 4, 5 dias apodrecendo e depois era jogado na vala comum e, se fosse o caso, os familiares iriam pegar, reclamar o corpo. Às vezes até deixavam para lá porque não queriam se associar com alguém que morreu na cruz. Mas ao anoitecer, aparece um homem. Atenção, versículo 42. Esse homem é José, da cidade de Arimateia. José de Arimateia. No Antigo Testamento, o nome dessa cidade é Ramá. A cidade que Samuel nasceu. 1 Samuel capítulo 2. 30 quilômetros de Jerusalém. Este homem, versículo 43, a Bíblia diz, atenção, que este homem era um conselheiro do Sinédrio. Um homem importante, segundo Lucas, Mateus 27 e 57. Era rico. Então este homem que era, vamos dizer assim, da Suprema Corte de Israel, fazia parte daquele sinédrio, daquele seleto grupo que mandou matar Jesus. Inclusive a Bíblia diz, irmãos, que José de Arimateia foi contra. Depois vocês podem ler Lucas 23, 50 e 51. José de Arimateia foi contra. Ele deu o seu voto vencido, porque todos disseram, pode matar. Mas ele deu o seu voto vencido, dizendo, eu sou contra matar esse justo. Leia Lucas 23, 50 e 51. A Bíblia diz que foi esse José, homem honrado, rico, importante, influente, que teve a coragem, a atenção, de pedir o corpo de Jesus. Por que coragem, irmãos? Primeiro porque ele era do Sinédrio. Já começa daí. Provavelmente ele ia perder o seu cargo. Segundo, ele ia se associar com quem? Com um criminoso. Mas olha o que o texto diz, irmãos. Versículo 43. A Bíblia diz que este homem que esperava o reino de Deus, ele era um crente. Ele já sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que ousadamente foi a Pilatos e pediu o seu corpo. Eu quero que você grife essa palavra. Ousadamente. Irmãos, precisamos ser discípulos ousados. Precisamos, às vezes, realmente colocar em jogo até coisas que a gente pode perder por causa da cruz de Cristo, amém? Às vezes eu sou muito tímido e parece que eu tenho tanto a perder. Imagina esse homem. Mas esse homem
colocou a cara à tapa. E a Bíblia diz que ele foi ousado. Ele precisava de pressa, porque se virasse da sexta para o sábado, ele não poderia mais fazer o que ele queria fazer. Então, se realmente é 2 quilômetros do Gólgota para o pretório, para o palácio de Antônia, onde estava Pilatos, muito próximo do templo, se é 2 quilômetros, então ele correu para lá. Quando chegou lá, veja, irmãos, o texto diz que Pilatos não acredita, concorda? Mas, homem, não atrapalhe não o meu negócio. Pastor, mas ele não estava no nome de Deus? Por que será que as coisas não foi fácil, não foi rápido? Nem sempre é rápido. Veja o texto, irmãos. Veja versículo 44 e 45. A Bíblia diz que Pilatos ficou maravilhado que ele já tinha morrido, que não era comum o crucificado morrer no mesmo dia. E perguntou, olha, vai um centurião, chama o centurião para saber se de fato ele tinha morrido. Versículo 45, e tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então José teve que esperar o centurião chegar e voltar. E ver na hora acabar o tempo. Isso é as coisas de Deus, irmãos. Escute, Deus pode fazer tudo em um milagre, assim ó, pode fazer? Sem dúvida. Mas Deus usa meios ordinários para a gente fazer a sua obra. E às vezes a gente diz, puxa vida, como está difícil, como está demorando, como as portas se estão fechando. Às vezes é Deus nos provando se realmente a nossa fé é resoluta. Imagina que quando Pilatos dissesse assim, ei não, José de Arimateia, não sei se Jesus morreu mesmo não, vou mandar ver. Eita, rapaz, será que ele morreu mesmo? Não, deixa para lá, Pilatos. Não quero mais não. Não, ele ficou. Além de saber, ele estava disposto a pagar o preço de um discípulo que não se envergonha da cruz de Jesus. E assim o texto diz, irmãos, e agora estou a caminho para a nossa conclusão. Após ele tirar o corpo de Jesus, o Evangelho de João vai dar conta que Nicodemos ajudou ele. Eita! Um doutor, fariseu da lei, e que foi ter com Jesus de noite. João vai dizer que Nicodemos ajudou ele a tirar Jesus. Depois os irmãos podem ler João 19, 39 e 40. E ali ele comprou um lençol, porque o judeu não faz embalsamamento do corpo, eles envolvem um lençol com especiarias. Ele não tinha muito tempo, veja o texto, ele só botou Jesus em um lençol, e certamente ele conseguiu pessoas para mover a pedra da rocha, porque Mateus vai dizer que a pedra era muito pesada. Lucas vai nos dizer que o túmulo era próprio, e era a primeira vez que estava alguém colocando um corpo naquele túmulo, que era de propriedade de José de Arimateia, que era rico. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que Deus estava usando um homem de influência, de posição, mas que era um crente. E que esse crente estava agora se colocando à disposição da cruz, independente do preço que ele ia pagar, para dizer assim, eu sigo a Jesus, custe o que custar. Esse é o poder da cruz. Mulheres improváveis, homem improvável, na cena do poder da cruz. Eu quero concluir, irmãos. Ao versículo 47, o texto diz que Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde o punham. Isso aqui vai ser muito importante para a nossa próxima mensagem. Mas o fato é que agora Jesus é
cerrado dentro daquele túmulo. A ressurreição vai ficar para outro dia. Aqui e agora eu quero mostrar a vocês a escuridão, a morte, o brado. José de Arimateia desceu aquele corpo, eu não sei como ele fez. Ele desceu aquele cadáver de Jesus. Ele pegou nos braços. Ele se tornou impuro, inclusive, sabia? Conforme a lei de Moisés. Se tornou impuro na Páscoa, ele sendo do Sinédrio. Ele enrolou aquele corpo. Ele botou num túmulo, dentro de uma rocha, e ele fechou. O que é que o poder da cruz nos ensina, irmãos? Eu quero fazer mais algumas poucas aplicações e encerramos. O poder da cruz nos ensina, em primeiro lugar, que o preço pago foi muito alto. Escute, o preço pago por Jesus, irmãos, foi imensurável. Foi o meu e o seu pecado. Meus irmãos, não brinquem. Não brinquem de ser cristão. Ser cristão não deveria ser status. Ser cristão não deveria ser modinha. Ser cristão é se humilhar diante da cruz. É entender que Jesus pagou um alto preço. Ele foi mergulhado na ira de Deus, naquela escura e densa trevas, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O meu e o seu pecado é muito alto, irmãos, para nós vivermos um cristianismo meia boca, um cristianismo, sabe, de status, um cristianismo somente de fachada. O véu se rasgou, irmãos. Nós temos acesso a Deus. Por meio de Jesus, a Bíblia diz que temos acesso ao trono da graça. Eu posso estar triste, eu posso estar angustiado. Satanás pode estar no meu ouvido dizendo: você não é nada, você é um hipócrita, mas em Jesus eu tenho acesso a Deus. O seu sangue foi aplicado em mim e em você, e agora eu e você temos o acesso ao trono da graça. Irmãos, a gente entende o que é isso? Você está em uma audiência com simplesmente o Criador de todas as coisas por causa do seu Filho. O véu se rasgou, irmãos. Tomemos a nossa cruz com ousadia. Vamos proclamar a todos o poder da cruz, amém, irmãos? Não tenhamos vergonha, não tenhamos medo, não sejamos tímidos. Vamos proclamar o poder da cruz. Às vezes a gente passa a semana toda, a gente não fala um único versículo para ninguém, nem para nós mesmos, porque qualquer coisa que nos abala, estamos entregues às nossas emoções. Irmãos e irmãs, quando isso lhe abater, olhe para a cruz. É lá o nosso grito de vitória. É lá. Porque já sabemos o spoiler da história. O spoiler da história. Ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. Que nesta noite o poder da cruz nos leve a tomar a cruz de Jesus, sem medo, sem destemor, com ousadia, e pregar o poder da cruz. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo qual eu me envergonho quando eu prego esse texto, que está muito, muito, muito além do que eu posso imaginar. Aquelas trevas eram o meu coração, Senhor. A agonia do teu filho dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa do meu pecado.
Mas quando ele bradou na cruz, quando ele foi esmagado pelo Pai, o véu se rasgou, o centurião caiu ajoelhado, as mulheres se levantaram e José de Arimateia ousadamente guardou o corpo de Jesus. Este é o poder da cruz. E que esta cruz nos anime, nos encoraje, nos dê paz, nos dê a certeza da luz eterna, porque foi comprada pelo alto preço. Eu peço pelos meus irmãos aqui, se alguém chegou aqui desanimado, achando que ser cristão é vir num domingo à igreja, somente isso, e que a vida está muito monótona e que não acontece nada, que essa pessoa possa olhar para esse texto e possa dizer o poder da cruz. Nas trevas me deu luz, o poder da cruz. No véu rasgado, o poder da cruz. O centurião ajoelhado, o poder da cruz. Eu diante de Jesus, o poder da cruz. As mulheres ousadamente servindo ao Senhor na cruz, o poder da cruz. O homem rico, José de Arimateia, ousadamente pedindo o corpo de Jesus para tirar da cruz. O que eu posso fazer por essa cruz, senão proclamar e viver até aquele que ressuscitou voltar? Quando nós descansarmos a nossa cruz também, e por graça e misericórdia sermos coroados com galardões celestiais por causa de Jesus. Enquanto estamos aqui, Pai, nos ajuda a entender o poder da cruz. Agora não é hora da coroa, agora é hora de seguir o crucificado. Nos ajuda, nos dá ousadia, nos dá fé. Na sua morte, nas trevas é a nossa luz. E se há alguém que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, que esta pessoa possa cair como o centurião romano hoje, dizendo: verdadeiramente, Jesus morreu em meu lugar. Jesus é o Filho de Deus e é o único que pode me dar o acesso a Deus, perdoando os meus pecados. Se há alguém em nosso meio hoje, que essa pessoa se entregue ao poder da cruz. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.